Na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler até o verso 10. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. E fique com a sua Bíblia aberta. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra e de ouvir a Tua Santa Escritura. Não nos deixe aqui sozinhos, Senhor, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Ajuda-nos a estarmos concentrados aqui, Senhor. Que o Senhor cresça e que possamos diminuir. E que a palavra lida, ela seja aplicada em nossos corações. E faça como lhe aprouver, ó Deus. Porque eu sei que ela não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, conta-se uma história que numa igreja reformada da Inglaterra, o pastor notou que um ex-assaltante estava se ajoelhando para receber a ceia do Senhor. E ao lado dele estava um juiz muito importante da Suprema Corte daquele país. E o juiz, por providência, eu acredito em providência e não em coincidência, o juiz era o mesmo que, nestes anos anteriores, havia condenado aquele assaltante a alguns anos de prisão, mais precisamente a 7 anos de prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou assim para o pastor: você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia, durante a mesa do Senhor? O pastor respondeu: sim, mas eu pensei que você não tinha notado. Os dois caminharam em silêncio por mais alguns instantes, mais alguns momentos. Daí o juiz disse: que milagre da graça, não é, pastor? Que algo realmente prodigioso, como a graça de Deus, ela é maravilhosa. E o pastor ali, sem objetar o juiz, pelo contrário, reforçou e disse: sim, que milagre maravilhoso da graça. E aí o juiz perguntou:
Mas o Senhor está se referindo a quem? O pastor respondeu: é claro que a conversão e que a atitude daquele assaltante, deste homem, que o Senhor mesmo condenou há alguns anos. Aí o juiz respondeu: mas eu não estava pensando nele, eu estava pensando em mim mesmo. E aí o pastor ficou surpreso, perplexo, e disse: como assim? Indagou o pastor. E aí o juiz respondeu: o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, juiz. Olhe para mim, pastor. Eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir com as regras, a cumprir com a minha palavra, fazer as minhas orações, ir à igreja. Eu passei numa universidade importante da Inglaterra, Oxford, recebi meu diploma, fui advogado, cheguei realmente ao magistrado, mas é fantástico como Deus de fato me alcançou pela sua graça, É maravilhoso como Deus realmente me alcançou com a sua graça maravilhosa. Por quê? Porque aquele assaltante, ele é semelhante, é igual a mim. Na realidade, eu sou igual a ele. E o pastor ficou mais espantado ainda. Eu sou igual a ele. Nós não somos diferentes. Eu e ele precisamos da mesma graça, da graça maravilhosa do Senhor. Até digo que Deus foi mais gracioso comigo do que com ele, porque ele me livrou do meu orgulho, da minha confiança em mim mesmo, porque muitas vezes eu até me achei digno de estar diante do Senhor. Mas hoje eu pude perceber que na realidade não há absolutamente nada em mim, como também não há absolutamente nada neste homem que pudessem levar nós dois até Cristo Jesus, a não ser a graça que nos alcançou. Nós cristãos adoramos cantar sobre a graça de Deus, não é verdade? E com razão. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 16, a Bíblia nos diz que todos temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Lá no Evangelho de João, muitas das cartas do Novo Testamento começam e terminam com escritores desejando a graça do Senhor Jesus Cristo. E as últimas palavras da Bíblia, que está lá em Apocalipse, o último capítulo 22, verso 21, as Escrituras nos dizem assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos, e a Bíblia fecha dizendo amém. Os reformadores entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico da salvação. De fato, um dos lemas que vieram a se definir no ensino da reforma protestante foi somente a graça, ou sola gratia. Os cristãos são salvos somente pela graça de Deus. Entre os protestantes, existe uma conhecida incompreensão e uma distorção do ensino da Igreja Católica Apostólica Romana sobre a graça. Muitas vezes nós abrimos a boca, até mesmo injustamente, e dizemos que os católicos, eles acreditam que as pessoas são salvas pelas obras e não pela graça. Isto não é uma verdade. Eles acreditam sim que os homens são salvos pela graça. Aquilo que eles chamam de graça preveniente, aquilo que eles chamam de graça, como Tomás de Aquino disse, né, uma infusão de graça. A diferença entre Roma e nós, da Reforma Protestante, é que enquanto eles acreditam que
esta graça que Deus dá ao homem, o homem tem que também dar a sua contrapartida e dizer sim, principalmente porque na Igreja Católica não há salvação se não estiver dentro dela. Fora dela não há salvação. Aliás, este Papa, chamado Papa Francisco, ele ratificou aquilo que os católicos chamam de extra ecclesia nullum saluns, ou seja, fora da igreja não há salvação. A diferença deles para nós protestantes está aqui, no sola. Nós acreditamos somente na graça de Deus. Nós acreditamos que não há uma graça preveniente. Nós acreditamos que Deus é que nos alcança gratuitamente, maravilhosamente, milagrosamente. Não há uma graça onde, de repente, essa graça, de alguma forma, vem até a mim e Deus espera que, de alguma forma, as minhas faculdades intelectivas sejam acionadas, então, para eu dizer sim, para eu dizer positivamente a salvação. Não é isso, pelo menos, que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Os reformadores sustentavam que o pecador é salvo pela graça de Deus e essa graça é um favor imerecido, somente a graça de Deus. E essa doutrina, este legado, significa que nada que o pecador fizer pode trazer-lhe mérito para obter a graça de Deus. Nada, absolutamente nada. Na era da patrística, nós tivemos um camarada chamado Pelágio, e ele dizia que na realidade Adão era um mau exemplo, nós não tínhamos o pecado original. Enquanto Agostinho, em contrapartida, debatendo com ele, disse: não, nós somos miseráveis pecadores e nós necessitamos desesperadamente da graça do Senhor. Naquele debate, Agostinho sai vitorioso, mas as ideias pelagianas, elas na realidade vão perpassando pelos séculos. Depois rechaçaram de algum modo a doutrina pelagiana e surgiu o semi-pelagianismo, ou seja, na realidade, Deus e o homem estão em cooperação neste processo soteriológico, neste processo de salvação. E isso dura até hoje. Eu quero dizer para você que a salvação é do começo ao fim. A salvação que eu recebi, que você recebeu, é do começo ao fim, é um dom soberano de Deus para aqueles que são indignos e não merecedores. Conforme Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 4, verso 7, ele diz assim, olha, ele faz 3 perguntas. A primeira é: pois quem é que te faz sobressair? Segunda pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? Terceira: e se o que recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Ou seja, naquele contexto, Paulo questionando aqueles irmãos da igreja de Corinto quanto o amor, a graça maravilhosa de Deus na vida deles. Mas há uma passagem nas Escrituras, e que nós lemos esta noite, e que nós queremos explicar, uma passagem da Escritura na qual a doutrina da salvação, ela na realidade grita aqui. Paulo está gritando, esse texto que nós lemos esta noite, grita para mim e para você, que nós fomos salvos pela maravilhosa graça. Melhor, somente a graça de Deus nos alcançou. E quero dizer mais, se eu e você estamos aqui reunidos esta noite, se eu e você estamos vivos, é porque a graça de Deus é que está nos sustentando. Paulo escreveu aos Efésios, depois de ter
ministrado entre eles por 3 anos. Paulo ficou 3 anos ali na cidade de Éfeso. 3 anos, está lá em Atos, capítulo 20, verso 31. E não somente ensina aqueles irmãos, como também vai escrever esta epístola quando ele está preso lá em Roma. Ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E a carta aos Efésios nos dá um vislumbre do banquete de ensino que Paulo havia colocado diante daquela igreja. No primeiro capítulo aqui de Efésios, Paulo leva-nos para os lugares celestiais. Você está com a sua Bíblia aberta? Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais ou bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo também vai nos mostra o plano do Pai para salvar os pecadores através da obra do seu Filho. E uma obra que é aplicada e garantida pelo Espírito Santo de Deus. Este plano é um plano generoso, gracioso. O Pai nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Acima de tudo, Paulo enfatiza como esse plano de redenção redunda em louvor da gloriosa graça de Deus. Você pode olhar aí, em todo o capítulo 1, ele vai realmente discorrendo até o verso 14, porque do verso 3 até o verso 14, Paulo está falando desta salvação, e ele coloca isso em termos de eleição, de predestinação, e isso acontece na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui do verso 3 ao verso 14. Então, depois Paulo dá uma pausa para agradecer a Deus e interceder pelos Efésios e fazer esta aplicação das realidades celestiais que ele expõe do verso 3 ao verso 14. Ele faz essa aplicação no capítulo 2 que nós lemos. E ele destaca 2 vezes o fato de que pela graça sois salvos. E esse destaque está no verso 5 e está no verso 8 do capítulo 2, irmãos. Agora, como é que esta graça ela é evidente na nossa salvação? Como é? E aí Paulo então vai nos dizer aqui no verso 1, Paulo diz: quando Deus faz com que o morto viva em Cristo Jesus. Meus queridos, é interessante que a partir do verso 1 até o verso 10, o apóstolo Paulo vai colocar aqui 2 categorias de pessoas: aqueles que estão mortos e aqueles que o quê? Estão vivos em Cristo Jesus. Quem são esses mortos? Do verso 1, os efésios estão incluídos. Vocês estavam mortos, a Bíblia nos diz aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo inclui ele, inclui os judeus, inclui também nós que aqui estamos. Está isso aqui no verso 1. Diz mais: nós todos vivíamos nas paixões da nossa carne. Ele inclui aqui o homem, inclui a mulher, ele inclui a criança, ele inclui todo mundo. Até mesmo as crianças estão incluídas aqui em Adão. Porque ele vai dizer: nós éramos por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade. Meus irmãos, a palavra mortos inclui pessoas como eu e como você. A palavra mortos aqui
inclui todos aqueles que nascem da descendência de Adão. São filhos de Adão. Mas, afinal de contas, o que significa estar morto? Paulo aponta para 3 coisas nesta passagem aqui. Primeiramente, isso significa estar sob condenação. Antes de Cristo nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz isso. Deus disse a Adão em Gênesis capítulo 2 que a morte seria a penalidade do pecado. E quando Adão viola a lei de Deus, não somente ele fica condenado, mas eu e você também ficamos condenados pela condenação original de Adão. Nós somos culpados perante este Deus santo e jamais teríamos condições de responder diante dele com a nossa própria justiça. Então, primeiramente, significa que todos estão debaixo da condenação de Deus. Segundo, estar morto significa que estávamos debaixo do jugo de 3 mestres. Olha aí para a Bíblia. Quais são esses 3 mestres? O mundo, nos quais andastes, verso 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Este é o mestre. Qual é o segundo mestre? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está aqui, irmãos. Ou seja, estávamos debaixo do jugo do mundo, também do diabo, meus irmãos. E a Bíblia nos diz lá no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Todos estavam, aliás, todos aqueles que não têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador, estão debaixo desse jugo aqui, do mundo, da carne e do diabo, andando conforme o curso deste mundo, andando debaixo dos príncipes e das potestades deste mundo, como também andando conforme as inclinações desta carne. É isto que significa estar morto. Paulo aqui no verso 1 do capítulo 2, ele diz, ele vos deu vida. Sabe qual é a palavra grega aqui? Não é bios, de biologia. A palavra grega aqui é zoe. Todas as vezes que a palavra grega zoe é usada no Novo Testamento, é para se referir vida em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as vezes que a palavra vida, ela é usada no Novo Testamento, que não é bios de biologia, de vida, de existência, né? Mas é zoe, há 2 palavras gregas. Se refere à vida em Cristo, à vida eterna, a uma nova criação, a uma nova situação. E a Bíblia nos diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Irmãos, sabe o que é este morto aqui? Eu já disse, e faço questão de repetir. Significa que eu e você estávamos debaixo da condenação de Deus, Estávamos mortos. Significa que eu e você estávamos debaixo do jugo do mundo, da carne e do diabo. Significa que eu e você estávamos o quê? Sob a ira de Deus. Verso 3 que nós não acabamos de ler.
entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Estávamos justamente sujeitos ao descontentamento santo de Deus por causa do nosso pecado. Éramos assim por natureza. Assim era a nossa condição, meus irmãos. Eu quero dizer para você que muitos não aceitam esse ensinamento fora da igreja. Muitos acabam assumindo que as pessoas são boas. Não sei se você já ouviu isso, né? Mas pessoas dizem assim, fulano de tal é tão boa. Ou até mesmo você pode dizer, eu sou tão bom. Como eu disse, muitas pessoas fora da igreja não assumem isso. Aliás, até mesmo dentro da igreja, né? Infelizmente, no pensamento secular, no pensamento mundano, você vai ouvir o seguinte, preste atenção. Pessoas dizendo assim, se nós dermos uma boa educação, uma educação adequada, se nós colocarmos nos melhores colégios, se nós dermos os melhores exemplos, as melhores leis, então eles vão seguir o caminho correto. Tem mais, irmãos. Se nós, na realidade, olharmos para essas pessoas na sociedade e dizermos assim, de fato, existem muitas pessoas doentes na sociedade. Inclusive, a gente diz isso até mesmo dentro da igreja, né? Há muitas pessoas doentes. Inclusive, eu gosto de dizer que nós somos doentes ao nosso próprio modo, mas não no sentido soteriológico, salvífico. Mas há muitas pessoas que dizem assim, dentro da igreja tem muitas pessoas doentes. Elas estão desesperadamente doentes, espiritualmente falando. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Paulo, ele não diz que nós estamos doentes. Paulo está dizendo aqui para esta igreja que eles não estão doentes. Paulo vai dizer para esta igreja que eles estão o quê? Mortos. Mortos. Há uma diferença enorme, irmãos. Mas na nossa sociedade, nós temos esta tendência de acreditar que a educação, que boas leis, que exemplos nobres, isso resolverá o problema da humanidade. Mas eu quero dizer para você que tudo isso é impotente para transformar um coração corrupto, um coração morto, um coração que realmente precisa desesperadamente nascer de novo. O homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente. Espiritualmente. Ele pode andar, ele pode trabalhar, ele pode se alimentar, ele se casa, se dá em casamento, constitui família, vive, trabalha, pode até ganhar um Nobel da Paz, de Química, de Física, de Matemática, mas ele é um morto vivo, porque ele não nasceu de novo. Talvez você diga assim, não, pastor, mas eu sou salvo pela graça de Deus. Amém por isso. Glória a Deus por isso, meus queridos. Mas aí, felizmente, Paulo então vai começar a nos mostrar no verso 4
o que de fato Deus ele fez e continua fazendo por nós. Olha aí para sua Bíblia no verso 4. Felizmente, Paulo não termina por aí. Se Paulo tivesse terminado no verso 3, nós estaríamos num grande desespero. Não estaríamos? Se Paulo tivesse encerrado a sua escrita, tivesse encerrado o seu pensamento, a inspiração do Espírito de Deus aqui no verso 3, certamente nós seríamos os homens mais infelizes, irmãos. Graças a Deus, porque há muitos que são gratos ao Senhor. Muitos, mas são muitos que são gratos ao Senhor por esta maravilhosa graça. E isso deve ser realmente cultivado no nosso coração. Sabe por quê? Porque neste exato momento há vários cadáveres andando por aí na cidade de São Luís do Maranhão. Cadáveres no chão, sem Jesus, mortos em delitos e pecados. Mortos, meus queridos, longe de Deus, longe de Cristo, que não podem fazer absolutamente nada, não há nenhuma força nessas pessoas para que essas pessoas possam sair dos seus túmulos. Mas como eu disse, felizmente Paulo não termina por aí. Começando aqui no verso 4, no versículo 4, Paulo se volta, irmãos, para nos dizer o seguinte, se volta para aquela igreja e diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Fantástico isso, né, irmãos? Fantástico, porque Paulo vai fazer agora uma transição para nos mostrar, meus irmãos, como de fato esta salvação chega a mim e chega a você. Primeiro, Paulo vai nos apontar para a obra de Deus na pessoa de Cristo Jesus, nos versos 5 e nos versos 6. O que diz os versos 5 e 6? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos aponta para a obra de Deus na pessoa de Cristo, nos versos 5 e 6, meus queridos. E nos diz que outrora nós estávamos mortos em delitos e pecado. Outrora nós estávamos debaixo da condenação, estávamos debaixo do jugo, nós estávamos debaixo da ira. Outrora nós éramos filhos da ira e da desobediência, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, Ele nos ama primeiramente em Cristo Jesus. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E nos diz mais: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo realmente nos aponta para a obra de Cristo Jesus, mas não somente isso. Paulo vai também nos apontar para a motivação de Deus. Qual é a motivação de Deus nos salvar pela graça dele? Está aí no verso 4. Deus, sendo rico em misericórdia, resolveu o quê? Nos amar em Cristo Jesus. E também no verso 9, Paulo nos aponta esta motivação de Deus, versos 4 e 9, para nos mostrar que Ele faz isso por misericórdia. E no verso 9, Ele também nos mostra que faz isso para que ninguém possa se gloriar
em si mesmo. Porque, infelizmente, irmãos, desde a queda do homem, desde a queda de Adão, este homem vive de forma autônoma. Ele vive olhando para ele mesmo. Ele vive uma vida alheia a Deus. Ele não quer saber de Deus. Na realidade, o maior ídolo do homem é ele mesmo. O maior ídolo de Adão foi ele mesmo. O maior ídolo que você tem é o seu coração. E somente pela graça de Deus é que realmente isso pode ser resolvido. Por isso que Paulo nos aponta para a obra de Deus, Paulo nos aponta para a motivação de Deus, porque Deus nos fez agora vivos. Deus nos transportou do império das trevas para o quê? Para o reino do Filho do seu amor. Por que que Deus fez pessoas nascerem de novo? Por quê? Por graça, por misericórdia. Deus não olhou lá da eternidade e disse assim: eu vou amar fulano de tal, porque eu estou aqui prevendo que ele vai acreditar em mim. Não foi assim. Deus resolveu amar fulano de tal de forma gratuita, de forma graciosa, misericordiosa. E Paulo está dizendo isso para aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Depois de mostrar que aqueles irmãos tinham sido eleitos e predestinados para serem santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo, não segundo o beneplácito do homem, mas segundo o beneplácito do próprio Deus. Segundo a vontade do próprio Deus. Deus resolveu dele mesmo nos amar. Meus irmãos. Agora, quando eu disse que Paulo, se ele tivesse parado no verso 3, somente mostrando que nós somos mortos, ou que nós estávamos mortos, mostrando que nós estávamos debaixo de condenação, debaixo de jugo, debaixo de ira, mostrando que nós estávamos na realidade abraçados com o mundo, com a carne, com o diabo. Se Paulo realmente para no verso 3, era realmente só vida de desespero. Não haveria nenhum sentido de vida. Mas graças a Deus que, semelhante a Jeremias, que nos diz assim: perdi a minha esperança em Deus. A minha esperança em Deus desapareceu, pereceu. E ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí há uma transição ali. Quando ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, então ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se Jeremias tivesse parado, se Deus não tivesse na realidade continuado, mas se tivesse parado ali quando ele diz: a minha esperança em Deus pereceu, a minha alma está como um veneno, como um absinto, eu não tenho esperança nenhuma, profeta de Deus, e diz isso, mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela fidelidade de Deus, fidelidade esta depositada primeiramente nele mesmo, Deus tem um compromisso primeiro com ele mesmo. Então aí Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E semelhante a Jeremias, Paulo faz a mesma coisa aqui. Olha, a situação de vocês era essa, a minha situação era essa. Eu estava morto,
nos meus delitos e pecados. Estava morto, 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 morto. Eu estava andando segundo este mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Eu era um filho da desobediência, eu andava inclinado na minha carne, eu era filho da ira por natureza. Mas aí, no verso 4 diz, mas, há uma conjunção aqui, né? Adversativa, mas, graças a Deus, né, por esse mas. Esse mas aqui não tem aquele sentido, né, de ficar se justificando o pecado, né? Normalmente nós seres humanos fazemos isso, não é assim? Eu fiz isso e aquilo, mas, principalmente os nossos filhos, né? Eles gostam do mais, não é assim? E nós gostamos também. Mas, é impressionante a nossa capacidade de não reconhecermos os nossos erros, de criarmos argumentos que lá no fundo a gente sabe que é um auto-engano, mas de alguma forma essas justificativas elas vão aliviar as minhas culpas. Mas o mais de Paulo aqui não é este mais que nos leva a justificar pecado, erro, falha, mazela. Pelo contrário, esse mais nos leva a um Deus. Ele agora descortina e diz, olha, vocês eram assim, mas mesmo diante daquela situação de morto espiritualmente, eu quero dizer uma coisa para vocês, Efésios. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E sabe o que é essa palavra vida aqui? De novo, no verso 5, não é bios. Qual é a palavra? Zoe. Vida. Sabe a vida que foi implantada em mim e você? Que 1 João nos diz que aquela semente foi implantada em mim e você, a semente divina. Esta vida aqui. E aí realmente Paulo brada a primeira vez e diz, pela graça sois salvos. Ele realmente nos aponta para a obra de Deus. A obra de Deus foi nos salvar, nos amar em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais, fez com que estivéssemos agora numa situação onde ele diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Nós estamos unidos. Gente, nós estamos unidos com Cristo Jesus. Há uma união entre Cristo e a sua igreja. Por isso que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que nos amou na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Há uma união. E tudo isso pela motivação da misericórdia de Deus. Mas não somente Paulo nos aponta para a obra, para a motivação, mas Paulo também nos aponta para o propósito de Deus, que está no verso 7 e no verso 10. Irmãos, o propósito de Deus, Paulo vai nos dizer no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Foi para que possamos colocar em exposição, tanto agora como na eternidade, as riquezas imensuráveis de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua bondade.
E ele vai nos mostrar no verso 10 que nós fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé, isto não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aí, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, outrora morto em delitos e pecados, debaixo da condenação, debaixo do jugo do mundo, da carne e do diabo, debaixo da ira. Você sabia que você foi salvo da ira vindoura? Amém? Fomos salvos do quê? Da ira vindoura. Outrora era essa nossa situação. Agora não. Agora, Paulo está nos mostrando que Deus nos amou e nos salvou pela sua maravilhosa graça. Meus irmãos, e o propósito é que hoje possamos viver as boas obras. Quais são as boas obras de Deus? Quais são as boas obras de Deus? Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o quê? A carta viva. Paulo diz isso quando escreve para a igreja de Corinto. Eu não preciso mandar o meu currículo aí para vocês. Eu não preciso estar na plataforma Lattes. Sabe qual é a minha carta de representação? Sabe qual é o meu currículo? Vocês. Hoje, pela graça de Deus, o propósito pelo qual Deus nos leva a enxergar, outrora morto, mas agora vivo, é realmente para que possamos, agora, como também na eternidade, irmãos, vermos as riquezas imensuráveis de Deus e também vivermos agora para as boas obras. Nós fomos salvos não pelas obras, mas para as boas obras, porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. A Escritura Sagrada me diz que o diabo, os demônios creem e tremem. Está lá em Tiago. Mas existe uma diferença entre a fé dos demônios e a fé dos regenerados. Há uma distinção ali que Lutero levou um tempo para entender. A fé dos demônios é uma fé que crê e treme, mas não pratica as boas obras. Mas a fé dos regenerados é uma fé que crê e treme, mas pratica o quê? Boas obras. E as boas obras são o quê? Obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exalar este bom perfume que devemos ser. Queridos, nós somos salvos, então, somente pela graça. Somente pela graça. E olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quando você falar que você foi salvo pela graça de Deus, jamais pense ou se deixe enganar que ser salvo pela graça é viver uma vida de libertinagem, uma vida de imprudência moral. A graça de Deus no Evangelho nos leva a buscarmos uma vida de consagração e de santidade. Não usemos da nossa liberdade para praticarmos libertinagem. Não usemos da nossa liberdade, irmãos, para escandalizar o Evangelho.
Não usemos da nossa liberdade para vivermos conforme os desejos da nossa carne e não aquilo que realmente Deus requer de mim e de você. Eu quero terminar com um pedacinho de um hino de um grande compositor de hinos chamado Isaac Watts. Ele diz assim: quando eu vejo a maravilhosa cruz. Este é o título de um trechinho que eu vou aqui colocar para vocês. Ele diz assim, bradando que ele foi salvo pela graça de Deus. Não por esta graça preveniente, por esta graça que Deus deixa aqui do lado, sabe? E aí, alguma coisa em você que não foi totalmente maculado, totalmente depravado, faz com que você vá lá e coopere com esta salvação. Não é essa graça que a Bíblia nos diz. Porque você estava morto. E o morto não faz nada por si mesmo. E hoje você vive pela graça. Você respira pela graça. Você se alimentou hoje pela graça. Você se vestiu pela graça. Você está aqui pela graça de Deus. Você vai continuar vivendo pela graça de Deus. Por quê? Porque hoje você é filho. Filho amado de Deus. Foi adotado na família de Deus. Glória a Deus por isso. Então ele diz assim: se toda a criação me pertencesse, ainda assim seria um presente muito pequeno, se comparado ao amor tão incrível, tão divino, que exigiria a minha alma, a minha vida, o meu tudo. Interessante, irmãos. Se toda a criação me pertencesse, ainda assim seria um presente muito pequeno, se comparado ao amor tão incrível, tão divino, que exigiria a minha alma, a minha vida, o meu tudo. Aí ele vai realmente terminar dizendo: a graça de Deus, ela me alcançou de forma incompreensível. A graça de Deus me alcançou de forma incompreensível, porque tudo aquilo que eu amava outrora e que desagradava a Deus, eu hoje odeio. E tudo que eu odiava e que agradava a Deus, agora eu amo. Porque a graça de Deus transforma as nossas vidas. Nos alcança, nos tira da morte, mas continua trabalhando no meu coração e no seu coração. Que Deus nos abençoe, nos ajude, hoje e sempre. Somente a graça, somente a graça. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa graça sobre nós. Te louvamos porque outrora nós estávamos mortos em delitos e em pecados, mas o Senhor nos deu vida. Outrora nós estávamos condenados, estávamos no jugo da carne, do mundo e do diabo. Outrora nós estávamos debaixo da ira, éramos filhos da desobediência por natureza. Mas,
sendo rico em misericórdia, o Senhor nos amou em Cristo Jesus. E por isso que nós podemos dizer que nós somos salvos, fomos salvos, justificados pela graça de Deus mediante a fé. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos aponta esta obra de Deus na pessoa de Cristo Jesus e que chega até nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra a tua motivação, porque o Senhor é gracioso, misericordioso, e toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Obrigado, Deus, porque o propósito em nos salvar é claro que é a sua graça, mas é para que realmente, ó Deus, já unidos contigo, nas regiões celestes, nós já estamos unidos, esta união misteriosa, graciosa, maravilhosa, esta igreja, ó Deus, tanto a igreja militante, a triunfante, estamos unidos com o Senhor para reconhecer a sua graça imensurável. Obrigado porque também fomos criados em Cristo para as boas obras, somos feituras, somos o bom perfume, o bom poema de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. E, de fato, para que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie, porque a honra e a glória é do Senhor. Que no dia a dia possamos sempre orar dizendo: Deus, que eu encontre graça diante de Ti, em tudo, e sempre também sermos gratos pela Tua graça, essa graça que nos sustenta até o final dos séculos, pelos séculos dos séculos. E que a graça, recebei a bênção,